Olá pessoal! Hoje vamos mergulhar na história da psicologia para falar sobre barreiras quebradas e um pioneirismo inesperado. Quando pensamos no nascimento da psicologia nos Estados Unidos, um nome domina a lista dos primeiros lugares: Granville Stanley Hall. Ele foi o homem dos recordes, recebeu o primeiro doutorado em psicologia nos Estados Unidos, fundou o primeiro laboratório americano e criou a primeira revista da área. E foi o primeiro presidente da APA, Associação de Psicologia Americana. Mas a história dele vai muito além desses títulos. Hoje vamos falar como Hall transformou a Clark University em um refúgio para quem era excluído da clínica da ciência: mulheres, negros, judeus e estrangeiros. Vamos entender a luta pela igualdade em uma época dominada por processos científicos absurdos. Para entender o pioneirismo de Hall, precisamos entender contra o que ele e seus alunos estavam lutando. No final do século XIX, a exclusão de mulheres e minorias não era apenas costume, mas era justificada pela ciência da época. Existia algo chamado hipótese de variabilidade, baseado em ideias distorcidas de Darwin. Essa teoria dizia que os homens tinham uma gama maior de desenvolvimento, ou seja, podiam ser gênios ou idiotas. Já as mulheres eram vistas como medianas biologicamente, limitadas e incapazes de grandes feitos intelectuais ou criativos. A coisa era tão feia que cientistas diziam que uma mulher estudasse muito, o sangue sairia do útero para o cérebro, tornando-a estéril. Um professor de Harvard chegou a dizer que a educação igualitária era um crime perante a Deus. Foi nesse cenário hostil, onde mulheres eram proibidas de entrar em universidades como a própria Harvard, que a figura de G. Stanley Hall ganhava um contorno interessante. Hall fundou e presidiu a Clark University, e ele tinha uma visão. Queria que ela fosse uma universidade de pesquisa de ponta, como as alemãs. Mas ele fez algo que a maioria não fazia: ele abriu as portas. O texto, ele nos conta que Hall tornou a Clark University muito mais receptiva que as maiorias das outras escolas americanas. Primeiro, vamos falar de religião e nacionalidade. Enquanto muitas universidades restringiam a contratação de judeus, Hall se recusava a fazer isso. Ele também incentivava ativamente a matrícula de estudantes japoneses, algo raríssimo na época. Segundo, e talvez o mais impactante, foi sua relação com os estudantes negros. Hall encorajou afro-americanos a fazerem a pós-graduação na Clark. Foi sob a orientação dele que Francis Cecil Sumner se tornou o primeiro afro-americano a conseguir um PhD em psicologia nos Estados Unidos. Sumner depois se tornou um líder na área, traduzindo milhares de artigos e criando o departamento de psicologia na Harvard University. Mas e as mulheres? Bom, aqui Hall era um paradoxo. Embora fosse contra a coeducação na graduação, já que ele achava que isso atrapalhava o desenvolvimento, na pós-graduação ele as aceitava prontamente. Ele formou e orientou diversas mulheres que depois provaram com dados que aquela ideia de inferioridade feminina estava completamente errada. Stanley Hall não era perfeito. Ele tinha ideias polêmicas sobre sexo e adolescência, e às vezes era visto como difícil e competitivo. Mas em um momento em que a ciência fechava as portas para quem não fosse homem, branco e protestante, Hall abriu as janelas da Clark University. Ele deu a chance para que judeus, negros, japoneses e mulheres mostrassem o seu valor intelectual. A luta pela igualdade na ciência teve início nele e em seus alunos um capítulo fundamental para a
psicologia crítica.